Hello, guys! Deus abençoe! Vocês não fazem ideia do quanto eu tava ansiosa por esse vídeo. Mas como dizia em Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas. E o tempo certo chegou. Aleluias! Primeira coisa, eu tenho uma notícia para dar para vocês, que a maioria de vocês já sabem, mas anyways. Uma coisa que o Espírito Santo gerou no meu coração era que eu não ia me sentir confortável de simplesmente chegar aqui e não explicar nada e não deixar que Deus usasse isso pra, de alguma forma, ensinar e curar outras pessoas. Enfim, a notícia é que eu estou grávida. Eu já tô no meu 7º mês de gravidez. E graças a Deus, depois de ter passado por um processo de arrependimento, por um processo de entender que o meu pecado não me definia e que a minha gravidez era uma bênção, sim, eu tô muito feliz. Deus tem sido bom, maravilhoso. E através dessa mensagem, Ele quer te curar, assim como Ele me curou. Ele quer te levar para um processo de arrependimento e renovo de identidade, assim como Ele me levou. Mas antes de entrar na mensagem, a gente vai passear bastante na Bíblia hoje. A gente vai cantar um louvor. Sim, a gente. O louvor é em inglês e a maioria de vocês não vão conhecer, nem mesmo os americanos, porque é um louvor novo. Mas que em nome de Jesus você abra o seu coração e deixe que o teu espírito receba essas verdades. Deixa que o teu espírito adore ao Senhor através desse louvor e declare Ele na sua vida, em nome de Jesus. You know the desires of my heart, every whisper and every passing thought. You always are better, you always are higher. The source and supply my portion. Your storehouse is where my help comes from. A generous river, you never stop giving. Jesus, we're life again, my second chance. I wanna say thank you, I wanna say thank you with every breath, with all I am. I can't help but thank you, I can't help but thank you. Jesus is our second chance. Jesus has a new life for us. You know your scores? You know every single thing that you have been through or you are going through. Listen to what God tells you. Your scars are your testimony. You have every reason to believe. He is your healer. He'll always be healing, and He's still healing. Sing with me. For life again, our second chance. We wanna say thank you, we wanna say thank you with every breath, with all we are. We can't help but thank you, we can't help but thank you, Lord. Thank you, Lord. You know all the wounds you have that still hurt so bad. You know all the chains that keep pushing you back to the same sin, to the same mistake, to the same pain. Listen, those wounds will not heal themselves. Those chains will not break on their own. Your life rescued out of the grave, only in Jesus' name. Essa cicatriz não se curará sozinha.
Essas algemas não se quebrarão sozinha. Sua vida resgatada do vale, só no nome de Jesus. Agradeça pela vida nova, minha segunda chance. Quero agradecer com todo o meu fôlego, com tudo que sou. Quero agradecer. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque em ti nós temos uma vida nova. Em ti nós encontramos esperança. Em ti nós encontramos tudo que a gente precisa. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça e por nunca desistir de nós. Eu entrego mais uma vez, Senhor, essa mensagem em tuas mãos. Fique à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Mova essa mensagem como o Senhor quiser, Senhor. Que essa mensagem vá em contra as pessoas que estão escutando, Senhor. Que essa mensagem venha quebrar cadeias, Paizinho, curar feridas, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, que a tua vontade seja feita para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos começar lá em Salmos, capítulo 40, a partir do versículo 2, que fala a respeito de Deus. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Foi isso que Deus fez com a minha vida. Ele me tirou do desespero que a consequência do pecado trouxe. Ele me lavou da lama do pecado e colocou meu pé numa rocha firme, que é Ele, que é a palavra dele. Em nome de Jesus, Ele vai fazer isso com você hoje, através dessa mensagem. Basta crer, receber e querer. Todos nós somos pecadores. Ninguém está ileso de pecar. Porém, a gente tem um pensamento que, de certa forma, facilita o cair em tentação. A gente pensa que o pecado começa no ato. Só que lá em Mateus 5, versículos 27 e 28, Jesus fala, em outras palavras, que o nosso pecado começa na nossa mente. Quando ele explica que uma pessoa, só de olhar para outra e cobiçar ela, já cometeu adultério com ela. E lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 15, Tiago fala que Deus não nos tenta, mas que a gente é tentado pelos nossos desejos, pela nossa vontade que começa na mente. E que a nossa vontade dá luz ao pecado. E uma vez que a gente comete o pecado gera morte. A morte da comunhão com Deus, a morte da esperança, a morte da honra. E a gente vê esse exemplo de que o pecado começa na mente lá na Eva. Lá em Gênesis 3, versículo 6, fala que Eva viu que a árvore era boa, desejou a sabedoria que a árvore dava, e só depois de ver e desejar que ela comeu a árvore. Então, o nosso pecado sempre começa aqui. Esse vídeo não é para alguém que não conhece a Jesus. Lógico que, Deus pode mandar para alguém que não conhece. Só que esse versículo é para pessoas que, assim como eu tava, conhecem Jesus, mas decide continuar no pecado. Decide continuar lutando contra Deus. Lá em Mateus 26, 41, Jesus falou para os discípulos que eles deveriam vigiar e orar para que eles não caíssem em tentação. E lá em Gálatas 5,13, Paulo nos instrui a vivermos pelo Espírito e que, vivendo pelo Espírito de forma alguma, cairemos na tentação.
E lá em João 15:5, Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Esses versículos estão basicamente tirando toda a dependência de não cair no pecado da gente. Porque a gente pensa, não, eu vou me esforçar muito. Não, eu me conheço, se eu ir lá, eu não vou cair dessa vez. Na verdade, a gente cria essa mentira para nós mesmos porque a gente não quer se aproximar de Jesus. A gente não quer viver no Espírito. A gente quer viver com Jesus, mas também viver com o pecado. A gente quer se relacionar com Ele, mas também se relacionar com os nossos desejos. Porque a gente conhece a verdade. A gente sabe que por nós mesmos a gente não consegue fazer nada. Eu me lembro de uma noite que eu tinha acabado de cair de novo. E como eu sempre fazia, eu fui para os pés de Jesus e chorei, tipo, Deus, me mostra um versículo que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar, porque eu quero escutar o que eu preciso escutar. E o Espírito Santo me levou lá em Mateus 9:17, onde Jesus fala que ninguém colocaria vinho novo em odres velhos, porque o odre se racharia e estragaria o odre e o vinho. Nesse dia, o Espírito Santo me falou claramente, Ana Clara, não tem como você ter uma vida comigo, continuando andando em direção ao pecado. Não tem como você chegar pra mim e falar, Jesus, eis-me aqui, vamos lá, eu tô contigo. E quando a tentação bate na tua porta, você ir correndo pra ela. Como que eu vou te usar? Como que você vai ter uma vida comigo se você também quer ter uma vida com o pecado? Nesse dia era claramente o Espírito Santo me falando, acorda, se arrepende, queira ser um odre novo. Porque a gente quer que Jesus nos enche, a gente continuando do mesmo jeito. É tipo, Jesus me usa, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Jesus me abençoa, mas eu vou continuar do mesmo jeito. E eu tava exatamente assim. E nesse dia o Espírito Santo falou, chega. Você vai continuar sendo o odre velho, que não dá de colocar vinho, não dá de usar, ou você vai escolher ser um odre novo? E depois desse dia, eu nunca mais caí na tentação. E não crie uma fantasia na sua cabeça de que você nunca mais vai ter vontade de cair naquele pecado. Não é isso. Jesus falou, olha, vigiai e orai. Viva no Espírito, que só aí você não vai cair. Não é só aí você não vai ser tentado. O negócio é, a gente tem que fugir da tentação. Maldito é o homem que confia no homem. Então a gente não pode confiar de, não, eu aguento. Eu posso ir lá no meio da tentação que eu não vou cair. Amado, nós somos carne. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Se a gente anda bem no meio da tentação, a gente vai cair. O negócio é que a gente gosta da tentação. A gente gosta do pecado. E a gente não quer se arrepender. A gente quer continuar na lama. Mesmo que a lama seja um poço de escuridão. Mesmo que todos os dias a nossa alma grite por socorro, porque ela sente uma saudade imensa de Jesus. Mas a gente fala pra ela, ei, fica quietinha, porque eu ainda quero continuar no meu pecado. Eu tô lendo Jeremias e eu tenho visto muito da antiga Ana Clara no povo de Israel. Jeremias é um livro onde Deus continuamente tá chamando o povo de Israel para um arrependimento. Deus tá lá, ei, se arrepende. Ei, se converta dos teus maus caminhos. Ei, volta pra mim. Ei, leva a tua mudança a séria. Ele tá sempre, olha, eu tenho planos pra você, eu quero te prosperar, eu quero cuidar de você. Vem que eu vou te sarar, vem que você não vai ser mais rebelde comigo, eu vou te transformar. Mas Israel sempre ficava, não quero não. E Deus avisando, vocês não estão entendendo, eu vou mandar o povo da Babilônia, eu vou mandar o povo do norte. Eles vão ser castigados pelas tuas condutas. A palavra de Deus fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então não tem como a gente querer plantar só coisas da carne e querer colher bênçãos de Deus.
Então era basicamente isso que Deus estava falando pro pessoal de Israel. Gente, para de plantar o pecado, porque vocês vão colher. Deus várias vezes quer que Israel se arrependa, mas eles não queriam. Isso é a gente. Deus tá batendo na porta e a gente tá se fazendo de surdo, enquanto a gente tá dentro da casa, completamente bagunçado, completamente perdido, completamente infeliz, cheios de saudade. Mas a vontade de continuar pecando é maior do que a vontade de abrir a porta. Lá em Gálatas 4:7, fala que nós que já aceitamos a Jesus somos livres e não mais escravos. E lá em Gálatas 5:13, Paulo nos fala para não usar a liberdade que Deus nos deu para satisfazer os desejos da nossa carne. Sim, nós somos livres. Após aceitarmos Jesus, nós somos lavados e redimidos. Nós não somos mais escravos do pecado. Porém, lá em João 8:34, Jesus fala que quem peca é escravo do pecado. Então, como assim a gente é livre, mas a gente é escravo? Lá em Gálatas 8:37, Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Liberdade dos nossos desejos, liberdade do pecado, liberdade da lei. E por essa liberdade, a gente deve permanecer firme, para a gente não nos submeter a um jugo de escravidão. E lá em Jeremias 2:14, Deus pergunta sobre Israel: acaso Israel, meu povo, é escravo? Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e uram contra eles? Basicamente, esses versículos é falando, sim, você é livre, mas você escolhe ser escravo. Sim, em Jesus a gente tem poder para vencer a tentação. Em Jesus a gente consegue, mas a gente escolhe continuar no pecado. A gente escolhe se tornar escravo. O evangelho é um trabalhar via dupla. Jesus já morreu. Jesus já nos deu a liberdade. Cabe a nós tomar posse dessa liberdade e viver como livres. Não livres para pecar. A gente tem a mania de confundir a graça de Deus. A gente quer imaginar que Deus é só amor, que Ele é só graça e eu posso continuar na minha vida de pecado de buenas porque Deus não é justiça. Ele é perseverança, Ele é um pai, mas Ele é Senhor. Então a gente tem que parar com essa mania de querer conhecer só as partes de Deus que nos convém. E durante essa luta de Deus, de chacoalhar o povo de Israel, igual Ele faz com você, e falar, acorda, se arrependa. Ele fala como se Israel estivesse respondendo para ele. Muitas vezes a gente responde assim. Lá em Jeremias 2, versículo 25. Mas você, Israel, disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Traduzindo para esse contexto, não adianta, Deus. Eu amo o meu pecado e eu vou continuar indo em direção à tentação. Lá no capítulo 3 de Jeremias, versículo 1, Deus fala: se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? E lá no versículo 4, Deus pergunta para Israel: você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado comigo para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Isso é Deus falando: você quer que eu te salve? Você quer que eu cesse a minha ira contra você? Você quer que eu te abençoe, mas você ainda quer continuar com o teu pecado? Você vem pra mim e fala: Senhor, eu me arrependo, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu amigo, me livra desse mal. Mas aí a tentação vem e a gente, tchau Deus, tô indo em direção pra tentação.
Eu fiz muito isso. Jeremias é um livro que nos constrange de tal maneira que é tipo... Porque ao mesmo tempo que faz a gente se sentir tipo... Cara, eu sou um miserável. Eu peco contra Deus, ou pequei contra Deus, igual o povo de Israel. Por outro lado, a gente vê o carinho de Deus, a insistência de Deus com o povo de Israel, e a gente fica, cara, eu sou muito amado. Porque apesar de eu ser como o povo de Israel, Deus continua insistindo, Deus continua esperando eu voltar, Deus continua esperando eu me arrepender. Jesus falou, aquele que vinha até mim, eu de forma alguma o lançarei fora. Jesus não vai virar pra você, não, sai daqui porque você pecou demais. Não, sai daqui porque você tá todo sujo, não. Quando a gente decide, Senhor, eu me arrependo, ok, eu me rendo. Eu vou parar de lutar contra o Senhor e eu vou passar a lutar do teu lado. Ele fala, ok, vem. Vem que eu te limpo, vem que eu te saro. Só que a gente cria na nossa cabeça que primeiro a gente tem que se limpar. Primeiro a gente tem que vencer o pecado para depois ir para Jesus. E às vezes a gente cria esse pensamento até como uma desculpa para não se render a Jesus. Porque a gente sabe que andando com Jesus não tem como continuar do mesmo jeito, porque ele mexe em tudo. E a gente não quer isso. Lá no versículo 6, ainda do capítulo 3 de Jeremias, Deus estava tendo um diálogo com Jeremias. E ele falou, você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo um monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Esse versículo me deixou tipo, quê? Isso é Deus basicamente falando, ei, Jeremias, você viu tudo de ruim que o meu povo tem feito? Você viu como eles têm me abandonado, como eles têm me traído? Pois é, eu pensava que depois deles praticarem todo esse mal, eles voltariam para mim. Depois deles caírem mais uma vez, eles chegariam para mim e falariam, Deus, eu me rendo. Mas eles não fizeram isso. E ainda no capítulo 3, lá no versículo 19, Deus fala, eu mesma disse, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra aprazível a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir-me. Cara, o desejo de Deus continua sendo que Ele seja o nosso pai, de que a gente ande em comunhão com Ele, de que a gente ande lado a lado dele, desde lá do Jardim do Éden. E continua sendo o propósito, a vontade dele. Ele não quer ver a gente longe, ele quer se relacionar. Ele tá esperando a gente voltar todos os dias. Todos os dias ele nos sacode falando, acorda! Eu tenho planos pra você. Eu quero te usar para esse mundo e você tá dormindo. Até quando você vai continuar dormindo, Israel? Até quando você vai continuar trocando as comidas da realeza do teu pai por comidas de porcos? Ele tá te esperando, ele tá louco pra colocar um anel no teu dedo e fazer uma festa, porque finalmente meu filho voltou pra casa. Lá no capítulo 8, versículos 4 e 5 de Jeremias, Deus fala, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Isso me fez lembrar de uma vez que Deus me falou, Ana Clara, eu não espero que você nunca caia. Eu não espero que você nunca vacile, que você nunca desvie. Mas eu espero que quando você caia, você levante e venha na minha direção. Continua nadando, continua persistindo. E é isso que ele tá falando pro pessoal de Israel. Por que vocês, ao invés de, ok, me desviei, vou voltar, você se desvia e continua se desviando mais e mais e mais e mais. Você pecou e você continua pecando. Você viu que tá longe de mim e ao invés de se aproximar mais de mim, você corre mais pra longe ainda. A gente se agarra ao engano de que não, aqui é bom, isso daqui me preenche, enquanto a nossa alma tá gritando por Deus, chega de viver como escravo. O teu pecado não te define,
As tuas falhas não te definem. Essa história aí que você tá vivendo não era pra ser a tua história. E que em nome de Jesus, todos os enganos, todas as acusações do diabo que fica falando na tua mente, não, você já foi pra muito longe. Ele não vai te aceitar de volta. Não, a tua história é isso daí. Levanta, cai. Só vai pra longe de Jesus. Aceita. Porque acabou pra você. Tá arrependido em nome de Jesus. Lá em Jeremias 29:11, Deus fala: sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tá falando: eu é que sei a história que eu tenho pra você. Você não sabe de nada, o diabo não sabe de nada, o mundo não sabe de nada. Ele tem planos pra tua vida. E ele nunca vai virar assim: ah, esquece. Tô passando a borracha, fica aí mesmo no seu pecado, tchau. Não. Ele tá sempre: deixa eu entrar. Vive essa história aqui que eu escrevi pra você. Só que o negócio é, ele bate na porta, mas ele não te obriga a abrir. Ele manda mensageiros, mas ele não te obriga a se render a ele. Essa é a tua decisão. E vida com Deus é individual. As pessoas que Deus te coloca no teu caminho é só pra mostrar o caminho. Ela não pode andar por você. Ela não pode ir até Jesus por você. Você tem que decidir se levantar. Você tem que decidir, ok, a partir de hoje eu vou andar em direção a Jesus. Para de se enganar. E com isso eu quero dizer, muitas vezes a gente usa um processo como desculpa para não viver o processo. Sim, vida com Deus é um processo. Mas é assim, ó, você tá em frente dele. Ele tá bem aqui e às vezes você tá engatinhando. Outras você tá se arrastando, outras você tá correndo, outras você tá andando, mas você tá indo em direção a ele. Mas muitas vezes ele tá bem ali e a gente tá correndo para aquele lado. E assim como o povo de Israel, a gente se engana falando: não, eu tô no meu processo, eu tô vivendo com Deus, eu tô andando em direção a ele, sendo que ele tá lá atrás. Se engana falando para você mesmo: não, eu não tô pecando não. Porque Israel também fazia isso. E lá em Jeremias 2, versículo 35, Deus fala: você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Então, se enganar falando de não tô pecando não. Eu tô continuando andando na direção de Deus, quando na verdade você não tá, é muito perigoso. Então, não se engana. Seja sincero com você e com Deus. Sim, Deus, eu tô pecando. Sim, Deus, eu falo que eu vou andar em direção ao Senhor, mas quando vem a tentação, eu corro em direção a ela como se não houvesse amanhã. Se arrependa. E para com isso de eu tenho que me esforçar. Eu tenho que dar o meu máximo para não cair em pecado. Você é pecador. Você não vai conseguir vencer pecado porque o que a gente faz de melhor é pecar. A única forma da gente vencer pecado é tendo uma vida com Deus. É vivendo no Espírito, é buscando a Ele. E na medida que a gente busca a Ele, Ele vai nos transformando. Na medida que a gente busca a Ele, a gente toma a decisão de fugir da tentação. Porque é Ele em nós. Nós sozinhos, nós corremos em direção à tentação e nós faz bagunça e nós estraga tudo. Então, corra em direção ao teu Pai. Você fala que tá com saudade de casa. Cara, tu é a casa dele. Se tu tá com saudade, imagina ele. Ele continua batendo na porta. E aí? Você vai abrir a porta e deixar ele arrumar a bagunça? Ou você vai continuar nessa escuridão, tudo bagunçado, fingindo que tá tudo bem?